Bem, penso que podemos dar início a mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos. Temos aqui várias atas para serem votadas. Ata número 4, número 5, número 6. Ata de 12 de fevereiro de 2020. Ata de 26 de fevereiro. E a ata de 2 de março. Pode ser votadas em conjunto? Sim, foram feitas as alterações devidas. Eu penso que na 12 de fevereiro agradecia confirmar-se, eu acho que não estive. Nas outras sei que estive, mas 12 de fevereiro acho que não, pois não? Não. Exato. Não. Pois. Pronto, podem ser votadas em conjunto, então? Sim, exatamente. Quem vota contra, quem se abstém? A senhora vereadora não vota na ata do dia 12. Antes da ordem do dia, não sei se algum dos vereadores quer intervir. Tenha a vontade, senhora vereadora. Sr. Presidente, gostava de saber que tipo de contingência, ou se está pensado algum plano de contingência devido a esta situação, não é? Que está de dia para dia a alastrar, do Covid-19, se há algumas medidas a nível municipal que vão ser tomadas. Sim, nós, a nível dos serviços de saúde, muitas estão a ser implementadas com urgência, portanto, gostava de saber se algumas medidas, nomeadamente eventos, nomeadamente reuniões, estão a ser tomadas em conta. Portanto, eu, antes de mais, gostava de agradecer às senhoras vereadoras do Partido Socialista pelo facto de terem anuído a adiar esta reunião para a tarde, porque, de facto, tive uma reunião esta manhã com os presidentes de Câmara todos do Algarve, com a ARS, a delegada de saúde regional, as forças militares, militarizadas, os diretores regionais, precisamente sobre o tema do coronavírus. De facto, a situação não é nada fácil. Aliás, já há 4 situações confirmadas em Portimão e outras tantas por confirmar, de maneira que estamos perante uma epidemia que alastra rapidamente e há que tomar umas atitudes os mais urgentes possíveis. E, de facto, no caso particular da nossa Câmara, tudo se perspectiva para que, por exemplo, o mercado que se iria realizar no sábado não se vai realizar. Por outro lado, temos estado em constante conversações com o delegado de saúde de Castelmarim, que tem sido inexcedível e, de facto, nos tem aconselhado, mas, portanto, estamos perante uma situação que diz respeito, acima de tudo, à saúde, embora, claro que nós, as autarquias, não devem ficar alheias disto tudo. Estamos a seguir fielmente a opinião e os conselhos do delegado de saúde. Aliás, inicialmente ainda pensámos que este mercado se pudesse realizar com as condicionantes que o delegado de saúde sugeriu, nomeadamente um apelo à população para lavar mais as mãos, para não tocar nos artigos expostos, para nos afastarmos pelo menos a 1 metro uns dos outros. Portanto, mas tudo indica que aliás, hoje vamos reunir à tarde e tenho a certeza que vamos acabar por decidir que não vai haver um mercado de sábado. Por outro lado, o plano de contingência municipal do município de Castelmarim está feito, está a ser discutido com o delegado de saúde e, em princípio, irá ser aprovado na sexta-feira. Mas porque a situação, de facto, requer toda a atenção, embora, além de requerer atenção e preocupação nossa, também requer alguma serenidade, porque, de facto, o pânico está instalado na população. Eu não sei se têm ideia, mas há supermercados já com as prateleiras vazias, portanto, já podem ver bem o pânico que está na população. Portanto, aos autarcas, entre outras coisas, também compete
serenidade e estimular essa serenidade junto da população. Claro que conscientes do que está a passar, e de facto há autarquias como a de Portimão que têm casos confirmados que já estão a tomar posições, nomeadamente no encerramento daquelas escolas onde aconteceram aqueles 2 casos, uma filha e uma mãe professora. A Câmara de Lolé também está a encerrar alguns equipamentos públicos, nomeadamente piscinas e não sei se uma biblioteca. Qualquer das maneiras, os presidentes da Câmara do Algarve vão voltar a reunir-se amanhã para, de algum modo, articular isto tudo e não cada um espigardar por seu lado. Portanto, amanhã de manhã voltamos a reunir para, de algum modo, haver uma harmonia dos procedimentos a tomar em cada município. No caso particular, também não nos podemos esquecer, essas são 2 razões fortes que levam a que não haja o mercado no sábado, é o facto de sermos uma porta de entrada de Espanha e termos uma comunidade italiana muito volumosa. Portanto, são 2 fatores que vão fazer com que não haja mercado no sábado. Bem, de qualquer das maneiras, de facto, a preocupação é generalizada, mas nesta reunião de hoje eu apelei, de facto, à serenidade e há que transmitir os autarcas têm a obrigação de transmitir essa serenidade, embora uma serenidade preocupada, mas, de facto, há muita gente que já está alarmada, já está a entrar em pânico e, de facto, ver prateleiras vazias nos supermercados, penso eu que não faz sentido nenhum e de facto, revela bem o pânico que algumas pessoas já têm. Mas pronto, mas o que é importante é que haja uma articulação permanente e ela está a haver, de facto. O nosso delegado de saúde, Dr. Mariana Ayala, tem uma competência extrema, temos conversado muito e claro que vamos seguir a par e passo todos os ensinamentos, todos os conselhos que ele nos irá dar, porque isto realmente é um problema de saúde e a entidade vocacionada, de facto, é a ARS e a Autoridade da Saúde Pública. Aliás, está a haver uma reunião, ou vai haver uma reunião esta da tarde, em que participa o Governo, e estou em crer que uma das decisões que irá ser tomada será o encerramento de todas as escolas com a antecipação das férias da Páscoa. Isto é o que se perspectiva que possa acontecer. Não sei se tem mais alguma dúvida. Tenha a bondade de sorvete. Muito obrigada. Depois de um assunto de tamanha importância e sensibilidade, os outros parecem menos importantes, mas temos que continuar a prosseguir e eu, como cidadã, acho que nós autarcas estamos a ser muito avaliados sobre esta matéria em comparação uns com os outros e acho que devemos respeitar a Autoridade de Saúde, que é, se há alguém que saberá alguma coisa de válido e que poderá consertar aqui alguma estratégia, é a Autoridade de Saúde, não é? A Direção-Geral de Saúde, a ARS, etc. E quando hoje fui já questionada por várias pessoas aí na rua, a outra Câmara fez isto e vocês não estão a fazer, isto é preciso, dentro daquilo que desconhecemos, é preciso transmitir alguma tranquilidade, como o Sr. Presidente disse, não é? Com alguma organização veremos lá chegar. Mas eu gostaria de dar nota aqui de 2 coisas. Há um conjunto de anónimos que têm prosseguido em grupos e que têm integrado uma coisa que designámos do movimento Gastronomia Mais Limpo, e há um dos grupos, porque existem outras pessoas individuais a fazê-lo, que conseguiram limpar toda a zona norte da freguesia da Altura. Fantástico. Tenho que deixar aqui uma nota pública à pessoa que lidera esse pequeno grupo, que é a Dona Elvira, uma pessoa que abraçou este território, também não é natural de cá, mas que consegue ela fazer e motivar os seus vizinhos a fazer, e já tem até instrumentos próprios, limpam as bermas,
e é um bom exemplo, uma boa prática de cidadania, e nós, município e representantes do município, só temos que agradecer, porque mais do que limpar, estão a ter um papel muito pedagógico junto da comunidade. Depois, também aconteceu neste fim de semana a prova de BTT promovida pela Roda Ativa, com uma forte parceria do município e de apoio logístico, como sabem. Vêm muitos estrangeiros, espanhóis também, a Castro Marim, vieram aqui muitos atletas, e felicitar os voluntários, a organização, os técnicos da Câmara, a associação, os que estiveram envolvidos para que tudo acontecesse bem, desde a prova, que foi, não é só de Castro Marim, porque passou também na freguesia de Odileite e do Azinhal, com algumas zonas de abastecimento, e que envolve alguma logística e um reconhecimento do território grande. Depois, dar uma boa notícia, que também já recebemos o visto para a obra de reforço de abastecimento ao Pisabarro e Maravelha. Falta-nos ter a aprovação da reprogramação da candidatura do PO-SEUR para integrar essa obra, mas estou a crer que também vai acontecer com tranquilidade. E dizer que participámos em algumas reuniões importantes esta semana, mas eu destacaria, e de interesse público e deste órgão, Câmara Municipal, 2 assuntos. Um sobre o plano de eficiência hídrica para o Algarve, que é o Estado, o Governo, diz fechar uma proposta até o final do mês de março, e foram ouvidos os municípios, enquanto entidades, as principais entidades gestoras, ou as únicas, porque só existem depois também umas empresas municipais, que fazem a gestão do abastecimento de água para consumo humano. Temos que tomar um conjunto de medidas. O município de Castro Marim conseguiu reduzir drasticamente aquilo que se chama perdas de água, não porque tenhamos tido a capacidade de substituir as redes, mas porque fizemos um investimento há cerca de um ano na substituição de contadores e também na instalação de contadores em sedes de coletividades, de edifícios públicos, jardins, e isso passa a ter um consumo à parte, deixa de ser considerado como uma perda. Vale o que vale, ainda não significa redução de consumo efetivo da água, mas põe-nos nos melhores indicadores a nível regional. Saiu um artigo recentemente em que não posiciona Castro Marim, um artigo na imprensa regional, mas que ainda tinha esse nível, esse pseudo-nível de perdas. Não são perdas, existem de facto perdas na rede que está obsoleta, a rede de Castro Marim e a altura, basicamente, mas o concelho de Castro Marim não é daqueles que, mesmo assim, terá o menor número de perdas. Cada vez que se compara um município que não tem entidade gestora autónoma de empresa municipal com um que tem, temos que pensar sempre que uma empresa municipal fatura à Câmara todos os consumos da própria Câmara, e quando é da Câmara não há essa faturação, e que é o nível de perdas. Portanto, isto hoje começam-se a mexer em muitos indicadores. É preciso que as pessoas de Castro Marim percebam que, no nosso caso, há muitos dos autoconsumos que não estão a ser faturados, logo vão para o índice de perdas. Estamos a melhorar em sistemas de forma a conseguir contabilizar na gaveta certa cada um destes consumos. Depois, também temos trabalhado em conjunto com o Castro Marim Golf e a Quinta do Val e as Águas do Algarve e a Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de ver como é que conseguimos ainda este verão ter os campos de golfe a regar com água da hectare de Vila Real de Santo António. Não é assim uma coisa tão simples quanto parecia ou quanto se fala no discurso corrente. Existe uma série de indicadores e tratamentos de água que têm que ser feitos em função do tipo de utilizadores. Eu, por exemplo, desconhecedora na matéria, partia do princípio que para a agricultura haveria de ser mais simples do que para o campo de rega. Estava enganada. O nível de tratamento para a agricultura, em função do tipo de agricultura, é distinto e mais exigente do que até para um campo de golfe. Portanto, nós vamos avançar com 3 áreas piloto: campo de golfe da Quinta do Val, campo de golfe Castro Marim Golfe, e também uma área do município de Castro Marim, o Revelino de Santo António, porque é fácil perceber
para termos um sistema de rega para água residual, temos que ter um sistema autónomo daquilo que é o sistema de abastecimento de água normal. Não pode passar na mesma tubagem, não é? Porque senão uma água põe em causa a outra. Mas vamos começar também e ver se este ano já conseguimos também o Revelinho de Santo António, começarmos a dar sinal de que estamos a trabalhar nessa matéria para reduzir o consumo da água da barragem e melhorar os níveis de eficiência. Tudo isso depende de uma coisa que se chama análise de risco do produtor, neste caso que é Águas do Algarve, e análise de risco do utilizador. Temos que fazer um estudo de impacto ambiental para cada uma destas intervenções. Portanto, não é assim tão simples e com esse estudo temos que impor medidas de minimização. Porque, de facto, se temos aí um problema com o vírus, que nos aflige a todos, temos um problema com a água persiste e que põe em causa toda a economia do Algarve e que os dois juntos podem traduzir-se num problema grave a nível nacional. Não estamos a falar do Algarve, é um problema grave para todos nós. Estamos a falar de postos de trabalho, estamos a falar de hotéis, restaurantes, um conjunto de atividade económica, mas também a agrícola, que está interdependente deste bem tão precioso que é a água, e a barragem, embora se diga que tenha 30% ou 32%, ali a partir de uma cota, penso que é dos 20%, que não pode ser utilizada para consumo humano e, portanto, é urgente, é premente. Existem um conjunto de medidas que estão a ser previstas, nomeadamente ligar sistemas do Barlavento ao Sotavento, ir aos lençóis de água, voltar a tentar restabelecer furos que abasteciam historicamente o Algarve. Isso tudo está a ser estudado pela APA, que está a liderar esse trabalho conjunto. Da parte de Castro Marinho temos participado enquanto entidade gestora de abastecimento de água para consumo humano, ainda que haja toda uma outra componente de água, nomeadamente na agricultura e na atividade do turismo e atividades conexas, que não dependam da entidade gestora. Depois dizer que tive a honra de acompanhar o Sr. Presidente numa reunião em que também se tem que fechar também muito rapidamente a estratégia para o Algarve 2030. Temos uma fase de fecho do quadro comunitário de apoio e temos que muito rapidamente dizer o que é que queremos para o Algarve. Queremos muita coisa, precisamos de muita coisa. Não queremos, precisamos de muita coisa em representação do território que está à nossa guarda nesta fase. E dizer que uma das medidas que o município de Castro Marinho apontou, que achamos de grande importância, ou duas das medidas, era a exigência de um mecanismo do género de eficiência hídrica, tal como nas novas construções, mas que obriga a ter novas redes nos concelhos, novas redes de abastecimento de água separativas, redes para a água não tratada, de consumo humano, e rede para a água tratada ou reutilização de água. Isto também nos permitiria, no âmbito das alterações climáticas e do programa das alterações climáticas, pugnar, exigir, pedir, implorar ao Governo para que se crie uma medida para a substituição das redes de água destes territórios, especialmente do Algarve. Ou seja, era uma medida ambiental que teria dois focos. Portanto, nós achamos que no novo quadro comunitário de apoio o Algarve deve ser tratado de forma diferente porque tem um problema de eficiência hídrica, temos de ser mais eficientes e para sermos mais eficientes precisamos de ajuda para ser mais eficientes. E dizer também que devíamos ter uma política agrícola para o Algarve adaptada daquilo que é a política agrícola nacional, porque não podemos sistematicamente criticar no café, no corredor, esta ou aquela plantação, se não houver um mecanismo adaptado àquilo que é o Algarve e a nossa especificidade territorial, porque sabemos que isso até violaria uma regra europeia, que seria uma política agrícola comum. E acho que são muitas propostas que apresentámos para o Concelho de Castro Marinho, mas a água e a substituição das redes de água preocupa-nos, a questão da manutenção de todos os equipamentos que andaram a ser construídos durante 20, 30 anos, preocupa-nos que não existem medidas de apoio e os contribuintes de Castro Marinho não têm capacidade para sustentabilizar todos esses equipamentos. A questão da floresta, muitas questões transversais ao bom funcionamento e a eficiência do Concelho de Castro Marinho em relação a outros que têm muita capacidade de gerar impostos. Da minha parte, gostaria por último de dar uma nota que sobre a reclamação que mencionei aqui na reunião de Câmara
proferida ou remetida ao Tribunal por parte do Sr. Presidente da Assembleia Municipal sobre o pedido de análise dos atos que tomamos em relação à empresa municipal, já veio o despacho de arquivamento, felizmente podemos estar todos tranquilos. Só lamento os 15 dias que os 2 juristas e mais alguns técnicos da área financeira perderam para poder dar resposta útil em tempo ao Tribunal, mas felizmente esse assunto está arrumado e o Tribunal diz mesmo que não se mete em questões políticas, de discussão política cá do sítio, e portanto eu espero que isto também tenha sido um ensinamento, que não vale a pena perdermos muito tempo com coisas que podem estar menos bem, acredito que sim, mas que não trazem nada se forem revogadas ou revertidas. Temos que olhar para a frente sempre, o tempo é curto e hoje já temos menos um dia que ontem, não é? Muito obrigada, Sr. Presidente. Só complementando aqui uma informação que a vereadora Filomena deu em relação à seca e à falta de água que há no Algarve. Portanto, os presidentes de Câmara do Algarve virão para a semana visitar o rio na zona do Pomarão, porque de facto uma solução a curto prazo que se prevê é exatamente a captação de água no rio Guadiana, nessa zona, e levar essa água até à barragem de Odeleite. De facto, esta é uma solução que poderá ser efetuada ainda este ano. Porque as outras soluções, nomeadamente as centrais de desalinização, a construção da barragem da Fopana, eu não estou a ver nos próximos 3 a 4 anos a estarem em funções. Portanto, além de mais, para a semana também, além de visitarmos o rio Guadiana nessa zona, vamos visitar a hectare de Castro Marinho e Vila Real, porque também se pode prever a captação, o reaproveitamento dessas águas para a agricultura e para a rega dos campos de golfe. Não sei se mais alguém quer intervir. Vamos então, o ponto número 1 tem a ver com informações. O saldo do dia de hoje cifra-se em 1.330.000 operações orçamentais, operações não orçamentais, 1.278.356 euros. O ponto número 2 tem a ver com pedido de informação prévia, Hotel Rural, parecer de Infraestruturas Portugal, processo de obras, requerente de Luís Jacó Gomes Aguilheira. Alguma dúvida em relação a este ponto? Podemos pô-lo à votação? Quem vota contra, quem se abstém? O ponto número 3 tem a ver com renovação de cartão de cidadão através do portal. Alguma dúvida em relação a este ponto? Podemos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém? O ponto 4, cartão municipal do idoso, renovação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 5, novo cartão do idoso. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto número 6, Universidade dos Tempos Livres, ano letivo de 2020. Isto trata-se de um protocolo com a Odiana, à semelhança do que foi feito nos outros anos. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. O ponto 7, férias ativas, Páscoa de 2020. Senhora Vereadora, Célia. Esta é uma situação que pode estar em causa, não é verdade? Atendendo às medidas que podem surgir. Já alguns conselhos, aí está, não somos os conselhos, acho que têm as suas características, o número de alunos também é diferente, mas alguns alunos, alguns conselhos já estão a tomar as medidas, portanto, cancelar as férias ativas. Neste caso, eu não vou votar, pela simples razão que a minha filha está mencionada aqui, apesar, e faço esta salvaguarda, não fazer parte do meu agregado fiscal, felizmente para ela há 2 anos, portanto faço esta salvaguarda, mas de qualquer forma, em consciência, não votarei este processo. Repare, neste caso particular, temos que pensar bem nisto tudo, ver os prós e contras, porque de facto esta situação do coronavírus poder-nos levar a pensar em anular estas férias ativas, mas, por outro lado, temos que ter em linha de conta as mãezinhas e os papaizinhos destas crianças. Isto há que pensar, há que pesar, e tomar uma decisão consciente no meio disto tudo, não é? Senhora Vereadora Filomena. De facto, é um assunto que, enquanto responsável do Ploro, me foi colocado em cima da mesa. E eu acho que, mais uma vez, temos que ser um bocadinho racionais, frios, e não significa que sejamos inconscientes. Isto que o Sr. Presidente diz é uma verdade.
Agora, vamos pensar, os pais que tiverem os filhos à sua guarda não vão ter dispensa dos seus postos de trabalho e vão estar em contacto com o exterior. Estas crianças, se nós não as pusermos em atividades com o exterior, é um risco confinado àquilo que é a sua vivência do dia-a-dia. E o programa de férias ativas não é mais do que uma ajuda, é um programa de formação, educação e cultura e desporto, mas é também um grande apoio à família. E se a situação já está complicada, acho que isto lá está, isto é agora, daqui a uma hora, a posição pode ser diferente. Acho que devemos fazer um esforço de tranquilizar que estas atividades vão ser devidamente programadas, estão em sítios confinados, limpos, arejados, e, portanto, devemos tentar aqui um esforço de minimizar o impacto, já que é esta crise. Não todas as atividades que seriam para o exterior, visitas para o exterior, obviamente não faz sentido, não é? Porque estamos a expor as crianças ao risco. Agora, vejamos, estas crianças ficarem em casa, se andarem na rua, se estiverem sozinhas, se estiverem no café, o risco, não somos nós que vamos trazer o risco. Acho que temos é que ajudar aqui também as famílias. Ou se forem para os cinemas ou para os centros comerciais fechados. Exatamente, que é o que está a acontecer. Que é o que está a acontecer. Portanto, aqui com aqueles alunos da escola de Portimão, são vistos nos cinemas e nos centros comerciais fechados. Portanto, aqui acho que, sem que sejamos acusados, porque depois isto também tem uma certa coisa de populismo. Isto, às vezes, temos que saber transmitir a nossa mensagem. Nós estamos aqui para gerir o melhor possível a crise dentre as variáveis que nos são dadas. E hoje, parece-me, e se tiver voto na matéria, defenderei hoje, com as variáveis que conheço hoje, que isto será uma ajuda para minimizar o problema da crise. Agora, se a escola fechar antes, não podemos, de forma alguma, antecipar o programa de férias ativas. Porquê? Os monitores têm as suas vidas, estão aqui a fazer uma perninha, uma atividade extra, as atividades estão programadas em determinados sítios, precisamos ter motoristas, etc., etc., que até poderíamos ajustar sendo os nossos recursos, mas para termos estes monitores com formação, temos que também ter o nosso tempo. E se a escola fechar, por exemplo, vamos imaginar, sexta-feira, ou anteciparmos, nós não temos capacidade, é sobre-humano adaptar todo o programa de repente. Mas aqui a orientação que foi dada aos serviços, vamos tentar que tudo se mantenha. E também tentar tranquilizar os monitores, porque estamos a falar de muitos monitores, muitas pessoas que vão colaborar no programa, para que também tenham essa motivação e que, se tivermos que desmarcar, não é? Também compreendam, mas vamos fazer tudo dentro do possível para que as coisas, pelo menos estas, consigam decorrer com tranquilidade. Sim, senhor. Pode-se para a votação, então? Quem vota contra, quem se abstém? Está finda a ordem de trabalhos. Alguém na assistência quer intervir? Sr. José Cabrita e doutora Lucinda. José Cabrita. Muito boa tarde a todos. Era só dar para uma pequena explicação. Espero que, não sei se o Presidente fez isso, não, mas julgo que não. É que é para dizer que o Serviço Nacional de Saúde mandou encerrar hoje todos os lares. Portanto, a partir de hoje, os nossos utentes não têm qualquer visita. Deixam de ter visitas até ao dia 27 de março. Mas esqueceu-se de uma coisa muito importante, que é os centros de dia. Mas nós, através da nossa diretora técnica, já informámos o Serviço Nacional de Saúde que existe este problema e que é maior que os outros todos, de maneira que estamos à espera da resposta do Serviço Nacional de Saúde para saber como é que fazemos no que concerne ao serviço de apoio domiciliário. É um problema, espero bem que seja ultrapassado o mais depressa possível, não é? Pronto, é só isso, muito obrigado. Doutora Lucinda. Eu quero corrigir algo que disse na última reunião. Disse que no programa eleitoral do PS, nas últimas eleições, havia uma medida para combater a desertificação. Não é exatamente assim. Era uma medida para combater, para ajudar a aumentar ou incentivar o aumento da natalidade.
É claro que, havendo incentivo à natalidade, em consequência, poderá, eventualmente, acontecer simultaneamente o combate à desertificação, pois se nascerem muitas pessoas, poderá acontecer que algumas vão viver para o interior, é uma forma de combater a desertificação. Mas a verdade é que a medida do PS era para incentivar a natalidade. E em relação ao que se passou na última reunião, eu não compreendo, não sinto responsável pela atitude da senhora vereadora Célia, que abandonou a reunião. Não faltei ao respeito a ninguém, simplesmente tenho e permito-me ter opinião. E lamento que a senhora vereadora Célia reaja desta maneira só porque eu tenho opinião e não reaja quando alguém falta ao respeito ao senhor Presidente, quer na presença, quer na ausência, quer já faltaram, foi mais que uma pessoa, foram pelo menos duas, faltaram ao respeito ao senhor Presidente, quer em reunião de Câmara, quer em reunião da Assembleia Municipal, e sinceramente a reação da senhora vereadora Célia não foi exatamente a mesma. Mas pronto, as atitudes ficam com quem as pratica, eu tenho opinião e, repito, faço questão de mantê-la. A senhora vereadora também me ofendeu, embora eu diga isto apenas por dizer, mas também me ofendeu quando disse que eu venho com encomendas. E também vi que ofendeu, e muito, o senhor Presidente quando disse que o senhor Presidente era responsável pelo facto do senhor, como é que ele se chama? Agora não me lembro. Estar a passar mal, estar a passar fome, o senhor Presidente era responsável porque o saneou. Isto é uma coisa que causa imensa dor e é injusto. E eu não entendo como é que a senhora vereadora consegue ofender tanto e depois sentir-se tão ofendida no final por coisa nenhuma, simplesmente porque tem opinião, mais nada. Bom, tenho dito. Sim, senhor. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigada. José Cabrita, de facto, eu hoje percebi-me que, de facto, lá na reunião houve uma decisão do Ministério da Saúde e que foi seguida pelo Ministério da Segurança Social, no sentido de se acabar com as visitas nos lares, nas UCCs e nas cadeias. Eu iria fazer outra pergunta, só que tive que me vir embora para estar aqui horas e acabei por não fazer essa pergunta. Se esse impedimento também era alargado ao Hospital de Faro, ao Hospital de Portimão. Portanto, não há visitas nos lares, nas unidades de cuidados continuados e nas cadeias. Mas acabei por não fazer esta pergunta porque tive que me vir embora para estar aqui a esta hora. Sim, senhor. Venha embora, senhor vereador. Não é para dizer nada, mas realmente esta situação que o Sr. Provedor colocou é uma situação de grande importância, porque eu também, pelos conhecimentos que tenho, o maior risco é, sem dúvida, no centro-dia, no transporte, nas saídas, nas entradas, sem dúvida. É uma situação que terá de ser vista e terá que ser acautelada também por quem de direito. Depois eu aconselhava a todas as pessoas que fazem intervenção no público para lerem o regimento, porque o regimento é para cumprir. E na intervenção do público o regimento é tão explícito, as palavras são tão simples e espelham realmente o que é a intervenção do público nas reuniões de Câmara. Tenho dito. Senhora vereadora Célia, que eu saiba, o regimento da Câmara Municipal não diz nada disto. Sr. Presidente, diz, senhora, por acaso não trouxe o regimento, porque por acaso a internet hoje falhou, mas eu ia imprimir. E diz precisamente que a intervenção do público é destinado a situações colocadas de interesse exclusivo para o município. Eu não vi aqui nenhuma situações de interesse para o município. Sim? Eu faço questão de trazer o regimento. Sim, senhor. Vamos aprovar em minuto, então? Vamos aprovar em minuto? Propostas 52, 53, 54, 55, 56 foram aprovadas por unanimidade. A proposta 57 foi aprovada por unanimidade. A senhora vereadora Brito declarou-se impedida de votar. Muito bem. Estamos de acordo? Dou por encerrada esta sessão. Obrigado.